Olá, gente, vamos fazer a correção agora da questão de número 9 de eletrônica digital, ok? Vamos a ela aí. Ok, eletrônica digital, correção da questão de número 9 do curso A, preparatório de eletrônica para concurso. Eu sou o professor Humberto Amaral e aqui a gente faz algumas correções de questões colocadas no Instagram e no YouTube para que possa ajudar você que está tentando fazer um concurso público, um concurso para uma empresa qualquer na área de eletrônica, eletrotécnica, de nível médio. Lembrando, gente, que aqui a gente dá algumas dicas, né? Não boto só o gabarito da questão. Eu dou uma resolvida rapidinho, falo alguma coisinha, mas é uma coisa assim bem por alto. Aqui não é bem uma aula de eletrônica, de elétrica, de matemática, né? São apenas dicas e uma resolução rápida dos circuitos, né? Dentro em breve a gente vai estar liberando para vocês o endereço, para quem estiver interessado, no curso propriamente dito, curso preparatório propriamente dito, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver essa questão aí. Essa questão é uma questão para oficiais, né, para a formação de oficiais, o CEFOI, né, de 2020 para oficial de comunicação. Geralmente é feito para quem já é militar, né, há um certo tempo, geralmente sargento, há 8 anos, e conseguia fazer esse concurso. Ele está suspenso no momento, mas pode ser que volte. De qualquer maneira, a nossa intenção é estar resolvendo as questões. Tá? É para um nível mais elevado que o nível médio, mas as questões são aplicáveis também ao nível médio. Por isso que a gente está vendo ela aqui. Então vamos a ela. Diz o seguinte: conforme os conceitos de eletrônica digital, um técnico em eletrônica montou o circuito abaixo utilizando um DMUX de 8 canais. Ok? Aí tem um desenho ali e lá embaixo está falando: observando o sinal aplicado nas entradas de seleção A, B e C, considerando o circuito devidamente alimentado, assinale a opção na qual a saída do DMUX apresentará os dados da entrada E. Aí tem a opção A, B, C e D, S0, S1, S2, S3 e tem um circuitinho aqui com as entradas 0 e 1, né? 0 aqui, 1 aqui e ABC nessa entrada. Antes da gente resolver, como eu falei, uma dicasinha rápida, vamos entender o que são multiplexadores e demultiplexadores, MUX e DMUX para os inputs. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar do sistema, né? A ideia de um MUX, DMUX é a seguinte: eu desenho aí de uma telefonista do passado, tem sentido. Por quê? Antigamente, quando não existia o sistema telefônico que a gente tem hoje, como é que funcionava, né? Você deve ter visto em filmes antigos. A pessoa tirava o telefone do gancho, dava lá, rodava lá uma manivela para energizar e o sinal caía numa mesa de telefonista. Aí o telefonista atendia, alô, a pessoa falava: eu quero falar com fulano, sei lá com quem. Aí a telefonista pegava um cabo, ligava o ponto dessa pessoa, o telefone dessa pessoa, com a pessoa que ela queria falar. A telefonista fazia o papel de escolher quem está falando para quem vai falar, fazia essa ligação. O multiplex e o demultiplex, o multiplexador e o demultiplexador, o que eles fazem é mais ou menos isso. Por exemplo, hoje em dia, né, a gente tem, por exemplo, aqui no meu bairro, várias pessoas que têm telefone. E essas pessoas se comunicam com outras pessoas que também têm telefone em outros bairros, em outras cidades. Você imagina se fosse como era antigamente, né, um monte de fio, né, se fosse ligado um fio ponta a ponta, ia ter uma fiarada danada. Então, como é que se faz? Você pode pegar um único sinal e mandar para várias saídas diferentes. Você escolhe para qual saída faz, ok? Um sinal para várias saídas, você está multiplexando. E o contrário também, você tem vários sinais para jogar para uma única saída, você está multiplexando vários sinais numa única saída, multiplexando. Um único sinal para várias saídas, demultiplexando. É o processo reverso, tá bom? Bem, vamos ver isso a grosso modo aqui. Primeiramente, o multiplexador ou MUX. Como é que funciona? É como se fosse mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho várias entradas e uma única saída. E eu tenho uma entrada de seleção que vai me dizer qual entrada vai para a saída, ok? Esse seria o nosso multiplexador. Uma maneira de ver ele de outra forma, né, no livro do Tosse, é essa daqui, ó. Tá vendo? Eu tenho a saída Z, tenho a entrada de 0 até IN, né, sei lá quantos números, e uma entrada de seleção. Essa entrada de seleção é que vai me dizer qual entrada está sendo jogada para a saída, tá? Existem diversas
diversos tipos de multiplexação, por tempo, por frequência, mas não é o caso da gente ver isso agora. A gente está vendo só a grosso modo o que é um multiplexador, beleza? Na prática, né, nos circuitos dos livros que a gente usa como base, eles botam como exemplo o 74LS151, que é esse circuito integrado digital aqui. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho aqui uma tabela verdade, né, que é o datasheet desse componente, que me diz como ele funciona. Eu tenho aqui as entradas, ó, de I0 a I7, ou seja, eu tenho 8 entradas possíveis, e aqui, ó, eu tenho a seleção S0, S1, S2, vai dizer qual entrada está selecionada para ser jogado para a saída. Ou seja, eu vou colocar um número de 0 até 7 nas 3 entradas S, para dizer de 0 a 7, as entradas I, qual delas vai para a saída Z, ok? Tem um pino adicional aqui que é o Enable, tá? Que é o pino que habilita para que o chip funcione ou não, tá? Na prática, no nosso dia a dia, utilizando os circuitos integrados, você pode querer que ele não esteja funcionando naquele momento, por alguma razão. Aí você desabilita o Enable para que ele funcione. No caso ali, o Enable tem uma barrinha em cima, então ele é desabilitado com um pino com um sinal positivo. Se eu botar um sinal negativo, ele está habilitado. Aí eu jogando uma entrada de 0 a 7, seleciono uma daquelas entradas para a saída. Por exemplo, se eu colocar 1 no S2, 0 no S1 e 1 no S0, em binário eu estou colocando o número 5. Se a gente entrar no número 5, a entrada número 5 é essa daqui, ó, ok? Entrada número 5. Isso quer dizer que o sinal que está entrando nessa entrada 5 vai passar por essa porta END, vem por essa porta OU e vai sair em Z, tá? Numa prova, se não tivesse tão óbvio como está assim, mas geralmente até eles colocam assim, era só pegar aqui, ó, e ver esse número aqui, inverte, dá 0, dá 1, para ver qual dessas ENDs estaria habilitada. Mas uma maneira mais fácil, se não houver pegadinha na prova, é que o número corresponde. Se eu botei 5 em binário na entrada de seleção, a entrada selecionada vai ser a 5 mesmo, tá bom? Bem, vamos lá. Aqui um exemplo do CI já desenhado de outra forma. O demultiplexador ou demux, embora não seja necessariamente ver os dois, mas é um complemento, né? Ele é o que? Ele faz o contrário. Ó. Repare que o desenho é bem parecido. Agora eu tenho uma única entrada e escolho para qual saída eu estou colocando, por um sistema seletor, tá? No livro do nosso amigo Tossi tem o mesmo desenho aqui, ó. Eu tenho as saídas de 0 até N, né? N mais 1, e eu tenho uma entrada, uma única entrada de dados e uma entrada de seleção, que vai me dizer qual dessas saídas vai receber o sinal da entrada, tá bom? Então, na prática, é mais ou menos assim, um circuito simplificado. Eu tenho aqui, ó, saída 1, Alt 1 e saída 2, e uma única entrada. Essa aqui vai ser a minha seleção. Repare, se eu colocar, né, o desenho dele seria aqui. Se eu colocar um 0 aqui, ó, 0 inverte e dá 1 aqui, ó. Então essa porta END está habilitada. Esse 0 que vem para cá, ó, desabilita essa porta. Essa porta aqui não vai trabalhar. Então essa entrada vai direto para a saída 1. Ao contrário, se eu colocasse 1 aqui, ó, 1 inverte e dá 0. Essa porta aqui não está habilitada. E 1 vem direto para cá. Então, agora essa está habilitada. Então, o que entra aqui vai direto para a saída 2. Repararam? A minha seleção vai dizer a entrada para qual saída vai. Na prática, a gente teria esse aí, ó, ok? Que é parecido com o anterior. A diferença, como a gente viu, é que no outro eu tenho várias entradas, no multiplex, várias entradas, uma única saída. E no demultiplex, eu tenho uma única entrada e várias saídas. A questão da seleção permanece a mesma, tá? Tabelinha verdade também vale para ambos os circuitos, tá legal? Bem, vamos lá, vamos observar. A entrada de dados está aqui. Aqui é a minha seleção. Se eu colocar a seleção 1, 0, 1, eu estou selecionando, ali é um binário 1, 0, 1, binário 5. Eu estou selecionando o quê? A saída de número 5. Deixa eu observar, a saída de número 5 é essa daqui, ó. Então, o meu sinal vai vir por aqui, repare que ele é comum a todos, mas a única que vai estar habilitada é essa porta END de número 5. Então, o sinal entra por ali e vai sair na porta 5. Viram? É simples assim. Simples assim. Multiplex, várias entradas, uma saída. Demultiplex, uma entrada, várias saídas. E uma entrada de seleção, um controle, tá? Que vai dizer para qual entrada vai a saída e vice-versa, dependendo se é multiplex ou demultiplex, beleza? Lembrando que nesse circuito aqui, se eu fosse fazer
na tabela verdade, eu teria uma expressão diferente para cada saída dele, tá bom? Bem, vamos voltar ao nosso circuito em si, que é a pergunta. O que ele diz no circuito? Ele diz o seguinte: o técnico montou isso aqui e colocou uma seleção. Ele quer saber qual das entradas vai vir para a saída. É só analisar o quê? A seleção. A seleção é que vai me dizer no multiplex as entradas para qual saída vai. Qual entrada vai para a saída, desculpe, e no multiplex, qual entrada vai para a saída, tá? Quais multiplex, várias entradas e uma saída. Demultiplex, uma entrada e várias saídas. E a seleção é que determina quem vai para a entrada e quem vai para a saída. Vamos nessa. O que ele falou ali? Eu tenho 1 e 0. Se a gente observar, a porta índia recebeu 0 e 1. Então vai dar 0 na saída. Aqui é uma O exclusiva. Recebe 0 e 1, vai dar 1. E, obviamente, essa entrada C aqui está diretamente no 0. Então, o número é 0, 1, 0. Ou seja, o número 2. Tá? Lembrando que a gente tem que conhecer a porta lógica também, né? Então, vamos lá. O A está em 0, o B está em 1, o C está em 0. É o número 2. Se é o número 2, qual é a entrada que eu estou selecionando? Melhor, qual é a saída que eu estou selecionando? A saída 2. Então, muito fácil, né? Muito fácil. Né? Pois é fácil. Então, vamos lá. Demultiplex é isso. É só a gente saber a seleção. Ela que determina tudo. É claro que pode ter circuitos e coisas mais complexas que a gente vê isso em aula. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.